Saudações celestiais, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Deus abençoe tremendamente sua vida. Você que vai ouvir este áudio, eu irei testificar e contar uma experiência que o Senhor me deu, aleluia Jesus, no dia 9 de junho de 2025. Uma luta muito profunda no reino espiritual. Eu quero deixar gravada aqui essa experiência. Amém? Aleluia Jesus, para você ter noção do que nós evangelistas, missionários passamos em campo, as grandes batalhas que nós enfrentamos. Aleluia Jesus, para ganhar uma alma. Aleluia Jesus, para ganhar 2 almas. Aleluia, para o reino dos céus. Amém? Eu quero ler, aleluia, um versículo da palavra do Senhor que está no livro de Atos, capítulo 5, versículo, aleluia Jesus, 19 e 20. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Aleluia Jesus. Uma prisão e uma soltura. O Senhor que enviou anjo para quebrar as cadeias e para libertá-los. Aleluia. Ou seja, houve um auxílio do céu. Aleluia Jesus. Naquele lugar ali, aleluia, para os discípulos que estavam naquela prisão. E a nossa vida é essa, amada igreja, cheia de lutas, cheia, aleluia, de desvaneios, mas nós não podemos parar. Eu fui fazer uma missão, amada igreja, no sul do país, ali, aleluia Jesus, uma missão rápida, aleluia Jesus, 3 dias, e, aleluia, para a glória do nome santo do Senhor, amém. O que eu tinha para fazer foi feito, amém, 2 almas para a glória do nome santo do Senhor Jesus. E no dia 9 eu estava retornando, aleluia, para casa, aleluia Jesus. No dia 9, aleluia, na manhã de segunda-feira, eu cheguei lá na sexta-feira pela manhã, e na manhã de segunda-feira eu já estava, aleluia, retornando, aleluia Jesus, para Manaus. E ali, amada igreja, o Senhor me tocou, né, para que eu abrisse um jejum. Antes era pela manhã, então eu já abri aquele jejum ali, aleluia Jesus, né, para minha volta, né, aleluia Jesus. Inicialmente o meu plano era, aleluia Jesus, eu ia passar em Viracopos, São Paulo, e eu ia almoçar por ali. O meu plano era esse, né. E aí, amada igreja, aleluia Jesus, eu entrei ali naquele avião, ali em espírito com o Senhor, né, agradeci ao Senhor por tudo que o Senhor me proporcionou ali, aleluia, naquela missão que foi tão linda, e aquelas 2 almas que o Senhor, aleluia Jesus, alcançou, né? Voltei, amada igreja, aleluia, chegamos, aleluia Jesus, em Viracopos, São Paulo, e ali, amada igreja, já começou uma turbulência, né? Eu tinha, amada igreja, reservado, aleluia Jesus, uma hospedagem no hotel ali, porque ia ficar a tarde inteira, amada igreja, e à noite. É muito cansativo você ficar sentado no chão esperando horas e horas e horas. O meu avião iria sair somente às 23 horas. E eu cheguei aí perto de 1h da tarde. Aleluia Jesus ali. Só que, amada igreja, eu nunca passei por isso antes, né? Mas foi a primeira vez. O check-in geralmente é feito, amada igreja, na hospedagem. Mas ali, aleluia Jesus, já estava pago, tudo pago. E ali, aleluia Jesus, aquela pessoa começou a me mandar mensagem ali, né, um aplicativo, aleluia, que eu sempre uso, confiável, pedindo meus documentos. E eu achei aquilo muito estranho, né, que a gente não se manda documentos, aleluia Jesus, por chat, por mensagem, por e-mail, né? E ali eu pedi no endereço, né? Lá no aplicativo tinha um endereço, só não tinha o número do lugar. E aí, amada igreja, eu enviei somente a foto da frente do meu RG, né? Eu queria saber o que iria dar. E aí cheguei lá, peguei um carro, vi que tinha um endereço, disse, não, é mais fácil, eu vejo a foto, vou chegar na rua, né? Só que a rua é muito grande. Cheguei lá, amada igreja, fiquei pedindo o endereço. E a pessoa falou assim, não, só vou te mandar um número se você me mandar os documentos. Aí eu disse, verifica o e-mail. Aí disse, não, é frente e verso. E eu disse, olha, o aplicativo que eu uso, ele é seguro, tem todos os meus dados, tem todos os meus documentos que estão escaneados. Você veio me pedir fotos dos meus documentos, check-in se faz presencialmente. Aí aquela pessoa, não, só vou mandar.
e foi bem grossa, amada igreja. Não sei se era homem, se era mulher, a pessoa foi bem grossa, bem rude. E eu na rua, amada igreja. Na rua, ali, no meio de São Paulo, no lugar onde eu não conhecia, nem sabia onde eu estava, e na rua. E a amada igreja, aquela pessoa ali, chegou um momento que ela disse, olha, vai procurar um outro lugar, eu não vou te receber mais. E aí eu pedi meu reembolso, amada igreja, a pessoa não me reembolsou. Eu perdi aquele dinheiro e já estava aqui naquele confronto, né, que a gente está fazendo propósito. Foi um dos confrontos que teve na minha vida, ali do propósito, levantando mãos santas, sem ira nem contenda, né? Como é que eu ia reagir àquilo, né? No primeiro instante eu analisei logo minha vida. Peraí, meu Deus, Senhor, agora eu não fiz nenhuma besteira. Aleluia, o devorador não tá aqui. Analisei tudo. Não, não tem nada. Isso aqui é uma provação. E eu falei bem assim, mandei uma mensagem. Olha, você pode até ficar com o meu dinheiro, mas da justiça do meu Deus você não vai escapar. Mandei a amada igreja e voltei para o aeroporto, amada igreja. Fiquei sentado ali no aeroporto, amada igreja, esperando. E quando, aleluia, Jesus, eu vi que tinha acontecido aquilo, né? Ali comigo, eu estava na rua de São Paulo, sendo confrontado ali, eu abri a palavra, amada igreja, ali, e caiu ali na morte de Lázaro. E eu sabia ali, senti o toque do Senhor, porque, amada igreja, era um lugar meio estranho onde eu estava, e eu ia sair de noite, né, de lá. Então ali eu já senti um toque que o Senhor estava me dando livramento. Tudo que aconteceu ali era porque o Senhor não queria que eu ficasse lá, né. E ali, aleluia, Jesus, amada igreja, quando você pode estar perguntando, irmão, mas o Senhor, aleluia, Jesus não pediu confirmação do Senhor? Sim, amada igreja, pedi. E foi confirmado. Como é, aleluia, que o Senhor não queria, amada igreja? Nós somos provados de várias maneiras. E atualmente eu estou sendo provado como é que o Senhor permitiu que eu chegasse lá para ver, aleluia, como que eu iria me sair. Eu estava sendo testado. Se eu ia ter o discernimento, e realmente, amada igreja, no meio daquela situação, queria me dar uma raiva ali, eu estando na rua, eu disse, Senhor, eu já paguei, aleluia, perdi o dinheiro, meu Deus, e ali, né, eu pedi justiça ao Senhor, entreguei nas mãos do Senhor. E eu disse, não, vou voltar, eu entendi já o mistério. E eu fiquei analisando, meu Deus, esse lugar aqui é meio estranho, vou sair tarde, então eu entendi, eu aceitei. E voltei, amada igreja, para o aeroporto, ali, aleluia, Jesus, fiquei sentado, amada igreja, meu Deus. E no aeroporto tudo é muito caro, amada igreja. Eu não comi, não tomei, continuei em jejum. Continuei naquele jejum ali, amada igreja. Chegou um momento que tava me dando fome, né? Mas eu fiquei ali em espírito com Deus, porque eu senti que o Senhor queria que eu continuasse com aquele jejum. E ali, amada igreja, quando foi, aleluia, noite, já próximo das 23 horas, eu estava entrando naquele avião, né? Muito cansado, amada igreja, ali com sono. Né, você imagina você ficar sentado horas e horas e horas no aeroporto, né? E parece que o tempo não passa. E ali, amada igreja, o avião estava lotado, né? A previsão de chegada, aleluia, horário de Manaus seria, aleluia, próximo, aleluia, das 2 horas. Só que o avião estava atrasou. E ali eu tranquilo, em espírito, amada igreja, olhando, né? Cheguei ali, aleluia, no meu assento, sentei, aleluia, Jesus. Sentou uma pessoa do meu lado direito e outra do meu lado esquerdo. Eu estava um assento bem no meio. E quando eu estava ali, amada igreja, antes daquele avião decolar, eu vi uma pessoa apontando o celular, aleluia, Jesus, né? Aleluia, Jesus, de uma maneira que me pegasse diretamente ali da posição onde eu estava. Quando eu olhei, amada igreja, quando eu olhei que aquela foto foi tirada, eu disse, meu Deus, o Senhor me alertou na hora. Era uma bruxa. Não era no mundo espiritual, era no mundo físico. Eu não estava só ali, amada igreja. E eu vi o sorriso. Aquela pessoa apontou o celular e nem fez questão de disfarçar. E sorriu. Sorriu ali. Quando eu vi aquilo, amada igreja, eu disse, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem uma bruxa aqui dentro. E era claro, né, amada igreja? O inimigo, aleluia, Jesus, quando ele quer nos derrubar, primeira armadilha foi feita ali, aleluia, Jesus, para eu ficar naquele lugar, que seria mais fácil. E levantar alguém para me assaltar, na saída ali, ou até mesmo, aleluia, arrombar aquele lugar, acontecer alguma coisa. Mas o Senhor me deu livramento. E agora era dentro daquele avião, aquela grande batalha que iria se iniciar. Eu e aquela bruxa, amada igreja, no mundo espiritual, mas agora era no mundo físico.
E foi, amada igreja, a primeira vez que eu me deparei, aleluia, Jesus, dessa maneira, dentro de um avião. Dentro de um avião. Passou alguns minutos, amada igreja. Eu comecei a passar mal dentro daquele avião. Eu comecei a passar mal, amada igreja. A minha pressão começou a cair. O avião já tinha decolado, né? E não foi uma, foi acho que umas 2 fotos, amada, que foi tirada. E na segunda, aleluia Jesus, eu tentei abaixar minha cabeça, mas foi rápido. E aí, amada igreja, minha pressão começou a cair, eu comecei a passar mal, eu comecei a orar, Senhor, tem misericórdia. Eu disse, Senhor, não deixa eu passar mal aqui, Senhor da glória, meu Deus, Senhor da glória. Eu comecei a orar, amada, comecei a clamar, eu comecei a pedir a misericórdia a Deus, eu comecei, aleluia, porque eu sabia, amada igreja, que eu estava no meio de uma grande batalha espiritual, ali dentro daquele avião. Eu sabia, aleluia, Jesus, que era justamente o inimigo, ele entrega, amada igreja, assim como o Senhor nos entrega dons e talentos, ele também entrega para essas pessoas, aleluia, Jesus, dons, aleluia, Jesus, né, aleluia, poderes das trevas, né, eles são muito ardilosos. E ali eu sabia que estava vindo dali. E era mais fácil porque estava ali dentro e próximo a mim, amada igreja. Eu creio que eram uns 2 assentos na frente, né, não era para trás, era para frente. E ali, amada igreja, comecei a passar mal, comecei a orar, comecei a clamar, comecei a, Senhor, tem misericórdia, Senhor, me ajuda a vencer, Senhor, meu Pai amado, tem misericórdia, Senhor, agora no nome de Jesus, eu comecei a falar, Senhor, eu tô carregando teu nome, Pai. Não deixa teu nome ser envergonhado aqui não, meu Deus. Não deixa passar mal aqui não, meu Deus, eu caí aqui, Senhor, amada igreja. Eu sentado ali, a minha cabeça parecia que, meu Deus... E o meu corpo padecendo. Eu estava muito fraco, amada igreja, porque eu estava sem comer desde quando eu saí lá do sul. E meu corpo estava muito fraco. Eu disse, sabe quando eu lembro daquela passagem que está sendo ministrada aí no propósito da madrugada? Quando os discípulos estavam ali cansados e com os olhos quase cerrando ali, tentando ficar acordados, não conseguia porque estavam cansados. Eu estava dessa maneira. E aquele louvor do propósito, ele estava cantando ali, o Senhor colocou para cantar. Não podes vigiar comigo uma hora. Não podes vigiar comigo uma hora. Eu coloquei que louvor, amada igreja, para mim ouvir. Eu comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar. E eu comecei a cantar, comecei a cantar, comecei a cantar, comecei a cantar. Eu chorei muito, pedindo graça, pedindo que o Senhor enviasse seus anjos. Porque eu sabia, amada igreja, aleluia Jesus, que se, aleluia Jesus, aquela bruxa não conseguisse fazer aquilo que ela estava tentando fazer comigo ali, né? Alguma coisa, aleluia Jesus, ele estava armando para aquele avião. E eu estava ali, amada igreja, e demorou um pouco, aí começou, aleluia, comecei a melhorar. Chegou o momento, meu Deus, amada igreja, que eu dei glórias ao Senhor. E ali respirei aliviado, porque aleluia estava passando, e foi através do louvor, amada igreja. Foi através do louvor. Esse louvor, não pode vigiar comigo uma hora, que eu venci aquela batalha. Ele ficou tocando, amada igreja, um louvor que me toca na alma, né? Eu gravei num momento muito difícil da minha vida. E ali, amada igreja, aleluia Jesus, quando, amada igreja, nós estávamos, eu estava tão, amada igreja, para você ter noção, eu estava tão aéreo ali, a minha cabeça parecia que, meu Deus, eu estava lutando para ficar acordado porque eu sabia da batalha. Que, aleluia, aleluia Jesus, eu me concentrei naquela batalha, mas eu esqueci daquela mulher. Como assim, moço? Eu estava na batalha, amada igreja, quando você está muito cansado, amada igreja, o teu corpo, aleluia Jesus, meu Deus, ele padece. E só, aleluia Jesus, é algo tremendo. Teu espírito está acordado. De alguma maneira você está acordado no mundo espiritual, mas o teu corpo ali, tá ali, ó. E eu estava dessa maneira. E quando, amada igreja, eu esqueci, simplesmente esqueci. Quando foi, amada igreja, próximo da gente chegar ali em Manaus, no aeroporto, aquele, aleluia, piloto, né? Ali ele avisou, né? Olha, preparar para, aleluia Jesus, aterrissagem, né? Ali, amada igreja, a gente começou a descer, eu tava bem atento. Mas sabe quando você alerta que tem algo errado, algo que vai acontecer? Eu estava ali, amada igreja, eu fiz um concerto com o Senhor ali mesmo.
Eu senti ali, eu comecei a orar ao Senhor, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, Senhor, tem misericórdia. Eu sentia algo estava prestes a acontecer. Darabashandaramanagassai. Amada igreja, aquele avião, amada igreja, antes de pousar, ele estava próximo da aterrissagem, quando rapidamente o piloto, ele começou a subir de novo, muito rápido. E eu disse, meu Deus, tem misericórdia, meu Pai. Ele subiu de novo. A gente sentiu aquela coisa, né? Eu comecei a olhar. E eu olhei ao redor, né? Muita gente normal, o povo normal, eu sabia o que estava acontecendo. Eu disse, meu Deus, ele não conseguiu fazer essa aterrissagem, ele não conseguiu pousar. E ali passou alguns minutos, aí aleluia, aquele piloto falou, disse, olha, nós tentamos pousar, mas quando nós estávamos para pousar, um nevoeiro se colocou na frente do avião. E eles não conseguiram enxergar nada, mas do nada apareceu um nevoeiro na frente do avião e eles não conseguiram enxergar nada. Então, rapidamente, ele levantou o voo. Meu Deus, amada igreja. Aquele avião, ele ia, amada igreja, cair. Agora imagine você, aleluia, descendo com o avião para você pousar e um nevoeiro se coloca ali, amada igreja. O piloto não ia ver, se ele descesse mais um pouquinho, iria explodir tudo. A gente ia cair no chão. E todos nós iremos morrer, amada igreja. Só Deus para ter misericórdia. E Deus, amada igreja, deu agilidade para aquele homem. Viu? Quando aquele nevoeiro se colocou na frente, ele subiu rapidamente. Não tinha visão. Grande foi o livramento, amada igreja, que o Senhor me deu, aleluia, na madrugada do dia 10 de junho de 2025. E a gente ficou ali, amada igreja, aleluia, com 5 minutos depois ele voltou e fez aquela aterrissagem para a glória do nome santo do Senhor Jesus, amada igreja. O inimigo tentou, amada igreja, aleluia, Jesus, né? Armou uma cilada ali em São Paulo, armou uma cilada dentro do avião e outra, aleluia, para aquele avião, aleluia, Jesus, não conseguir pousar. E o Senhor, amada igreja, aleluia, enviou os seus anjos e deu aquele grande livramento. Eu sou grato ao Senhor, amada igreja. Eu quero deixar aqui essa experiência, aleluia, para você, né, aleluia. A nossa vida não é fácil, mas quem é missionário, quem é evangelista, sabe das lutas, amada igreja. Eu fiquei uns 2 dias, amada, para 3 dias para me recuperar, porque meu corpo estava muito cansado. Aquela batalha ali foi muito intensa. Foi muito intensa ali, amada igreja. Como eu tava, eu tentando ficar acordado, eu tentando ficar ali sóbrio, e eu clamando o sangue de Jesus, eu orando, o Senhor tem misericórdia, né? E graças ao bom Senhor, amada igreja, eu tava com fome naquele aeroporto, mas eu não comi, eu continuei com aquele jogo. Eu sou grato ao Senhor porque o Senhor me deu forças para continuar, aleluia, Jesus, ali, e já tava sentindo o que ia acontecer, né? Então, amada igreja, aí está essa experiência, graças ao bom Senhor, né? Cheguei, aleluia, debaixo da proteção. Ah, mas uma coisa que o Senhor tá me lembrando. No aeroporto, amada igreja, eu senti, foi a primeira vez que eu piso num aeroporto, tanto quando eu tava indo pro sul, o aeroporto de Manaus tremia, amada igreja, no chão. Sabe quando parece que tá fazendo, vê que você vê ondas nas águas? Parecia que tava fazendo assim, ó, tava chacoalhando, tava mexendo, meu Deus, eu andando e chacoalhando. Foi assim no aeroporto em Manaus, foi assim, aleluia, no aeroporto em São Paulo. Ali quando eu começava a andar, começava a amada igreja a mexer. Eu disse, meu Deus, Senhor, agora parecia assim que eu ia cair a qualquer momento ali no chão. Eu fiquei, meu Deus, a primeira vez, amada, que eu senti dessa maneira, né? Eu sei que tá ficando mais forte o mundo espiritual. Eu sei que as batalhas estão aumentando e muito, amada igreja. Então é necessário que nós, a igreja, venhamos se unir cada dia mais e mais em jejum, em oração. Aleluia, Jesus. Eu creio que Deus deve ter levantado pessoas para interceder também ali por mim, aleluia, Jesus, né? A igreja sabia que eu estava, aleluia, Jesus, ia pegar um avião, eu tinha comunicado, eu tenho certeza que pessoas oraram ao meu favor. E eu quero agradecer, que Deus te abençoe poderosamente, você que orou pela minha vida e você que também me colocou no seu jejum. Grande foi o livramento do Senhor Jesus, amada igreja, nesse dia, na madrugada do dia 10 de junho de 2024. Nós chegamos ali no aeroporto, aleluia, já era mais de 2 horas, amada igreja. Muito mais, né? Já era próximo de 2h30. Amém?
Fazendo um acréscimo aqui, amada igreja, o Senhor me lembrou de algo, num propósito, não pode vigiar uma hora que nós estamos fazendo, aleluia, Jesus, à noite. Ali, amada igreja, o Senhor me deu uma visão confirmando, né? Eu vi, amada igreja, um crânio ali, que é, aleluia, Jesus, né? Aleluia, símbolo, aleluia, da morte, que justamente a minha morte, amada igreja, estava decretada, aleluia, para aquele dia. Eu comecei a orar, comecei, aleluia, a interceder ali para o Senhor lançar por terra tudo aquilo, aleluia, Jesus, que eles fizeram. Aleluia, o Senhor me mostrou em visão, amada igreja, isso já, aleluia, na noite, aleluia, Jesus, do dia 11. Na noite, aleluia, do dia 11 de junho, o Senhor me mostrou em visão, eu vi aquela caveira, eu vi o que eles tinham feito, né, aleluia, Jesus, para que eu não estivesse mais aqui, amada igreja, né? Que a partir do momento que você tem mistérios de Deus, que o Senhor te levanta e você chega no lugar, tem uma diferença muito grande, amada igreja. É autoridade no reino espiritual. Você tem autoridade do Senhor. Então, quando o Senhor te leva para um outro estado, algo vai acontecer ali. Obras de macumba são quebradas. Às vezes você nem precisa chegar lá. Só o fato de você estar ali, o Senhor vai operar. Porque você já está em espírito de oração. Você nem entra na casa da pessoa, mas você passa pela rua. Aleluia, Jesus. Você passa ali pela rua, amada igreja, e o Senhor, ele vai operando. O Senhor, ele vai operando, né? Dentro da casa das pessoas, que eu sempre fico em espírito de oração quando eu estou, amada igreja, passando, né? Então, amada igreja, aí, aleluia, Jesus, o Senhor confirmando nessa visão que o Senhor me entregou. Foi uma grande batalha. O Senhor mostrou várias coisas, né? Mas eu me lembro claramente aí dessa caveira que eu via no chão, né? Que era justamente simbolizando ali a minha morte, né? Que eles se reuniram para que aquilo viesse acontecer, aquele avião viesse explodir, né? Mas glória a Deus que o Senhor me deu grande livramento. Amém, amado Deus? Deus abençoe. Que o Senhor venha falar mais e mais ao teu coração. Quem se despede, seu irmão em Cristo, o irmão André Coelho, diretamente de Manaus, Amazonas.